Já há 15 anos em serviço e milhares de horas de caminhada, o modelo JB017 da Yacamin Technology viu algo que mudaria sua existência para sempre. As pernas enferrujadas fraquejaram quando ele parou para tomar registros e analisar os itens à sua volta. Itens, mercadorias. Esses foram os termos que programaram a sua mente assim que recebeu as primeiras linhas de códigos que definiam seu próprio ser. Seus criadores não o proveram com meios de apreciar a vastidão colorida que desbravava, mas tiveram certeza de dar-lhe os melhores sensores para minérios e extratos valiosos. A fonte de desejo era a floresta amazônica, perto da fronteira do Acre com o Peru. O estado, que no fim do século XXI havia se tornado uma zona administrativa de fundos particulares, passaram a ser geridos por grandes corporações, vencedoras de licitações que lhes dava controle de porções de terras e cidades. Desde então, enxames de exploradores como JB017 eram enviados pelos confins da mata a fim de encontrarem desde plantas até pedras raras para o comércio internacional. Obediente ao seu propósito, explorar, catalogar e reportar, a máquina se curvou e olhou com mais cuidado para uma planta roxa que não estava em seus registros. Era raro que não reconhecesse algo da vasta flora da região. Desde as folhas roxas pontudas até os filamentos alaranjados, o espécime ganhou sua curiosidade, já que havia poucas como aquela naquela clareira. Extrapolando de outras espécimes que conhecia, tentava imaginar quais as suas propriedades, com o único intuito de avaliar seu valor comercial. Rapidamente, esticou uma das mãos expondo pequenas lâminas em seus dedos, mediu com os olhos e estimou uma boa área do caule para extrair uma amostra. Mal aproximou a tesoura da planta quando alguns alertas dispararam em seus sistemas. Sensores de movimento dispararam avisando para algo em sua retaguarda, mas nada que seus olhos conseguiam enxergar em nenhum espectro disponível. Se preparava para reportar à central sobre falhas em seus sistemas quando ouviu uma batida oca e contínua no mato atrás dele. Se virou a tempo de ver a vegetação se abrir e dar espaço a um homem que se aproximava pulando. Sério. O homem encarou o que pensou ser um explorador enquanto adentrava a clareira. Era negro, tinha a cabeça raspada e possuía o peito e braços cobertos por tatuagens pintadas em tinta branca. Alguns pulos depois, ele estava totalmente visível e o explorador pôde ver que, na verdade, ele só tinha uma das pernas. O espaço vazio na bermuda branca balançava conforme ele pulava. "Quem é você?" exclamou, largando a amostra da planta. "Os da sua espécie me chamam de Saci Pererê a seu dispor", disse após uma reverência debochada. "O que você estava fazendo?" O explorador pensou por uns instantes conforme analisava o recém-chegado. Não sabia o que seus olhos observavam. Nada em seus registros se assemelhavam àquela criatura. Mal havia processado a pergunta feita pelo outro e já tentava imaginar o peso de sua descoberta. Nunca tinha tido dificuldade em precificar nada. Aquilo era uma pessoa? Havia muito tempo desde que vira uma pessoa pela última vez. Não possuía muitos registros, muito menos de nativos daquelas bandas. Era para ter apenas uma perna? Senão, não havia problemas. Uma prótese nova e tudo haveria de voltar ao normal. Alguns ajustes e estaria apto para o mercado. Mal percebeu, mas encarava o Saci impassível e indiscretamente. "O que foi, humano?" "Não sou humano. Respondeu o JB017. Sou um robô explorador, modelo JB017. "E qual a diferença?" Sorriu o Saci ao interromper a máquina. Pela minha programação, não estou apto a responder perguntas abstratas. Minha função é complementar a cadeia de produção onde o trabalho de seres humanos seria desperdiçado." "Na prática não há diferença, então." Respondeu o Saci. Olhando mais atentamente para o recém-chegado, viu que em seu pescoço pendia um cordão trançado de cipó com uma pequena zarabatana pendurada como um colar. Notou pequenos movimentos com seus olhos que percorriam das plantas da clareira ao explorador como se examinasse o que realmente estava acontecendo ali.
Você não me respondeu, não humano. O que você estava fazendo? Colhendo um novo espécime para estudos, avanços científicos promissores, valor econômico substancial. Valor? O que o seu povo entende como valoroso dificilmente são usadas para levar a algum avanço. Errado. Avanço científico somente é possível mediante a alocação eficiente de recursos. Valor econômico é sempre o incentivo mais eficaz. Meu chapa, não me leve a mal, mas as histórias do seu povo são contadas pelo vento, assim como as nossas. Vocês estão mais divididos do que nunca, querendo todos os recursos da mãe natureza para si. Essa de alocação eficiente é tão lenda quanto meu vício por cachimbo. Desde o início de minha operação, não houve nenhuma atualização em meus registros históricos que corrobore suas afirmações. O explorador falou com mais calma, medindo as palavras. Meus criadores pesquisam formas de acabar com a fome, dar moradia para as pessoas, erradicar doenças. O que os nativos dessa região chamavam de Mãe Natureza pode nos ajudar a garantir um futuro melhor para todos. A expressão do Saci se tornou séria. Parecia analisar não só as palavras ditas, mas o que havia para além daquelas matas. Vocês não têm um histórico muito bom com a mãe. Quando a expansão do seu povo se deu por satisfeita, muita história foi perdida nesse caminho, para você agora vir dizer que estão pensando no futuro. Sim, minhas diretivas são a prova disso. Devo analisar, catalogar e registrar os melhores candidatos para medicamentos e... Me diga, nobre senhor, como as pessoas obtêm tais medicamentos de onde você vem? O Saci se aproximou da planta roxa e acariciou de leve as pétalas. O explorador encarou o chão diante do olhar da criatura enquanto calculava a melhor resposta ali. Algo naquela conversa parecia corromper o âmago de sua programação. Sentia-se pisando em um terreno envidraçado. De certo modo, era como se houvesse sido concebido apenas para florear a realidade. Mais algumas palavras e o chão se romperia sobre seus pés. O costume humano geralmente se pauta pela relação de compra e venda. Pelo que me lembro, eles compram quaisquer remédios que precisem. Uma das sobrancelhas do Saci se arqueou. Ainda assim, tem o registro de que alguns são dados de graça pelos governos. No fim, alguém ainda vai lucrar com a natureza. O lucro é a única forma de garantir a otimização de alocação de recursos. É assim que a sociedade funciona. As pessoas precisam de algo. Alguém fabrica e vende. Onde há procura, há oportunidade. A alocação otimizada? Interessante. O grande problema dessa conta é que sempre tem gente ganhando mais do que outros. O Saci olhou em volta. Só não me parece que as coisas foram tão bem alocadas como diz. Não há inscrições em minhas diretivas sobre qualquer direito reservado aos bens naturais. A natureza é apenas um bem útil ao desenvolvimento da cultura humana. Ainda que fosse feita exclusivamente de uma liga de aço e tungstênio, JB017 sentira o equivalente a um arrepio em sua espinha. Sentiu o alívio de ter retornado à sua programação original. Não há lógica em tentar equilibrar a balança. Era como se o explorador não tentasse mais imitar seus criadores. Por um instante, o Saci viu algo que se orgulhava em ser uma máquina. Não há valor em deixar tudo como está. A máquina abriu os braços como se expusesse algo óbvio e apontou em volta enquanto andava. A nossa tecnologia pode ser usada para criar novas plantas, reproduzir e superar a mãe natureza. Sua voz desligou ao detectar em um dos cantos um brilho diferente. Abaixou-se devagar e abriu espaço entre as folhas altas para ver mais um espetáculo valioso da natureza. Pedras preciosas se espalhavam pelo mato e pelo brilho que via nas árvores e formações em sua volta. Aquela floresta ainda tinha muito a ser explorado. No final, tudo se resume a quem vai ficar mais rico. Vocês nunca mudam mesmo. Esbravejou o Saci. Por séculos, a cultura humana, a gloriosa cultura humana, capaz de dar à humanidade asas e guerras, foi incapaz de perceber o óbvio, que vem da mãe as raízes que sustentam tão pesada estrutura humana. O equilíbrio da balança não depende da prepotência dos humanos e sua cultura. Dada sua natureza, meu amigo, esperava que no seu caso as coisas fossem diferentes.
O explorador mal prestou atenção na voz frustrada que acompanhava o tum-tum-tum do saci se aproximando. A imagem que detectava parecia hipnotizar todos os seus sistemas. Árvores de todos os tamanhos possíveis, com plantas e flores das mais diversas cores. Muitas espécies raras já em extinção. Muitas exibiam um brilho característico que laboratório nenhum conseguiria reproduzir. Ao menos não até que seus componentes fossem catalogados. Seria um desperdício de propósito caso eu fosse diferente. Talvez meu vocabulário limitado o impeça de perceber o potencial de tudo isso. Muito pelo contrário. Ironizou o Saci. Seu vocabulário é justamente o meu ponto. Olhe para o que você é, meu chapa. Fruto de uma cultura carente de mãe, moribunda por falta de um lar. Você continua a catalogar como te conceberam, segue a carregar sua rocha sem um só pé onde passar a noite. Seu vocabulário é mais limitado do que imagina. As palavras da criatura despertaram o robô de sua hipnose. Todos os seus sistemas desligaram e apenas uma pergunta fora processada em seu núcleo. O que você quer dizer? Há quanto tempo está em operação? Desde 2089. Estou há 5.498 dias catalogando 3.211 espécies novas para o nosso banco de dados. O Saci segurava o riso. Quantas dessas tantas espécies de fato trouxeram algum resultado que tenha... Como você gosta de falar mesmo? Ah, sim. Quantas dessas espécies tiveram algum de seus resultados inscritos em seus registros? Nenhuma. Mas esse é o protocolo. Sou um catalogador, não um gerenciador de dados. Tem certeza? Saltitou o Saci em direção a uma trilha saindo da clareira. Vocês têm algum tipo de curandeiro ou coisa do tipo? Pois acho que sua memória não está lá grandes coisas, meu chapa. Obviamente que temos. E minha verificação rotineira não apontou nenhuma falha. O JB017 voltara a se sentir estranho. Era quase como se sentisse quente, até mesmo vivo. Teve medo. Não fora programado para aquilo. Dúvidas eram erros nas suas diretivas. Tinha sido concebido assim. Preferiu seguir os conselhos do Saci. Não tinha registros das lendas para saber os riscos de tal decisão e por isso acionou sua rotina de verificação com integridade do sistema. Era um processo demorado, custoso, mas que não impedia de manter suas funcionalidades mais básicas. Está contente? Perguntou o robô. Estou realizando uma segunda verificação, mas exige alguns esclarecimentos. E todos serão dados. Mas terá que me acompanhar. Por um momento, esqueceu do mundo à sua volta enquanto encarava a criatura. Era uma decisão complicada para uma máquina. Não fora programado para acompanhar ninguém. Fora feito para catalogar. Ainda assim, não queria ficar sem um só pé para passar a noite, mesmo que não conseguisse entender plenamente o que isso significava. Decidiu segui-lo. Pela primeira vez, a dúvida se tornara sua programação. Mostre o caminho, então. O Saci apenas riu. Seguiram por horas mata adentro. O tamborilar saltitante do Saci lhe permitia uma velocidade incrível, quase tão incrível quanto os servos motores do JB017. Ainda assim, pareciam não chegar a lugar algum. A grandeza da floresta quase pôde ser contemplada pelo explorador, não estivesse ele verificando seus sistemas no caminho. Contudo, à medida que avançavam e a criatura diminuía o passo, a mata tomava formas estranhas. Seriam novas espécies? Pensou o robô. Mas, estranhamente, tal pergunta não era o que instigara seu processamento disponível. A pergunta que tomara seu cérebro mecânico fora outra. Por que eu nunca havia visto isso antes? Não pensava em mais nada. De início foram apenas as formas. Estranhos paralelogramas tomados por vegetação de todos os tipos, catalogados ou não. Breves clareiras separavam um paralelogramo do outro, enquanto estranhas árvores circundavam tudo, tecendo entre si uma longa e contínua trepadeira. Quanto mais avançavam, maior ficavam os monolitos de vegetação e mais espaços ficavam as trepadeiras. Ao mesmo tempo, constantes montículos passavam a pontilhar as clareiras.
chegando ao ponto de não mais conseguirem andar por elas sem que os vissem. Como bem previra o Saci, a beleza do lugar era algo tão único que merecia ficar eternizado na memória. Esse era o pensamento que agora passava pela mente do explorador, que mal percebera o aviso que sua verificação havia terminado. O resultado fez com que novamente sentisse gelar uma espinha que não tinha. Aqueles resultados não poderiam estar certos. O que via não podia ser real. Seus registros corrompidos, seus sensores defeituosos, não pisavam em montículos, mas em carros abandonados em uma estrada que perdia sua luta contra o mato. Os monolitos eram, na verdade, monumentos ao abandono, sombras dos antigos riscadores de céu. Estava no centro do que um dia fora Rio Branco no final do século XXI. Seus arquivos, agora recuperados, acusavam a data de 2236. Além dos espécimes catalogados, havia um a mais, uma flor cujas folhas eram roxas e pontudas que se seguiam até filamentos alaranjados na base. Na descrição, um aviso sobre o potencial energético do óleo da planta era extenso e otimista, mas que era acompanhado por um breve comentário sobre propriedades toxicológicas e nocivas, caso o mesmo óleo entrasse em contato com corpos d'água. Mas o que é isso? Perguntou o JB017. A balança se equilibrando, meu chapa. Eis o poder do avanço científico da sua cultura. Aí está a grande mãe reavendo o que o filho ingrato tomou. Eu deveria lhe agradecer. Antes que respondesse, o robô se sentiu sonolento. Um a um, seus sistemas foram desligando. Suas câmeras e seus sensores lhe trouxeram a solidão escura. De seu alto-falante tentou dar um último suspiro. De seus microfones ouviu a última coisa que levaria para si do mundo externo, um leve tamborilar. Não havia mais nada. Pouco restara de seu código-fonte. O chão de vidro finalmente se quebrara. JB017 não sabia, mas era o último de sua linha. Era o último integrante de sua cultura moribunda, apartada do que realmente lhe dava vida, agonizando na teimosia de um único robô. Tanto potencial desperdiçado, foi o que pensou o explorador pouco antes de sua bateria finalmente se esgotar. Pouco antes da balança voltar ao seu equilíbrio original. Vocês ouviram A Balança, audiodrama baseado no conto A Força da Natureza, de Diego Vieira. Edição, roteiro e direção, Lucas Macedo. Narradora, Mariana Amorim. JB017, Brenda Rezende. Como Saci, Brígida Rezende. Projeto com iniciativa da Residência Pedagógica de Filosofia da Universidade Federal de São João del Rei.